Gravada. Pronto. Então, oi, você que está assistindo a gente. Boa noite para todo mundo que está aqui na sala. Hoje é a nossa segunda aula de Sociologia, que vai ser dada por mim, né, Mariana. Acho que vocês já me conhecem aí mais como uma posição de coordenação e organização aí do cursinho, mas hoje eu vou estar aí como professora de Sociologia, né? Para quem não sabe, a minha graduação, né? Estou em formação, fazendo ainda graduação em Ciências Sociais, então tenho um pouquinho aí contribuir com isso. E o Guilherme, que faz parte do nosso núcleo de Sociologia e Filosofia. Não sei se você quer se apresentar. Pode ser. Eu sou o Guilherme, gente, tenho 22 anos, não faço nada relacionado à sociologia, eu faço economia, mas eu vou falar de Weber, que era um economista, então tá tudo certo. Então eu vou apresentar só uns recados, a gente vai passar junto com os slides depois, os slides eles vão ser disponibilizados, a gente vai enviar pelo grupo, e junto com os slides a gente vai enviar um material, assim, complementar, né, com textos, assim, sobre tudo que a gente está falando aqui, né, a gente produziu um textinho para quando vocês forem estudar, vocês terem um material de leitura, né, para complementarem aí seus estudos. Então eu vou apresentar aqui a tela, que a gente preparou também um slide, eu não sei se tá apresentando? Sim, né? Acho que sim. Eu não vou conseguir ver aí muito o chat, mas qualquer coisa, abra o microfone, o Guilherme também vai me ajudar aí quanto a isso. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre o que a gente chama como os três porquinhos da sociologia, né? Tanto que aqui eu, super engraçadinha, coloquei essa foto. E por que a gente chama dessa forma, né? Por que a gente coloca esses autores como aqueles principais, né? Com que a gente estuda na sociologia? Por que a gente está dedicando uma aula inteira para analisar o que esses três caras têm para falar, né? Porque foram eles que participaram ali das primeiras produções que a gente teve da sociologia, né? Todas as produções, enfim, todos os outros autores que vieram depois deles buscaram muitas influências, né? Tiveram muita influência pelo o que esses caras escreveram. Então, é muito importante aqui a gente, enfim, fazer uma análise mais profunda, assim, exatamente sobre esses autores, porque eles vão ser importantes para o depois também, né? A contribuição que eles tiveram não foi somente ali naquele momento, né? Foi uma contribuição muito, muito profunda dentro da disciplina, né? Mas antes da gente, de fato, passar para esses autores, a gente vai dar uma relembrada no que a gente tinha falado na aula da semana passada, né? Se vocês lembrarem aí, a aula da semana passada terminou com a gente falando um pouco sobre Comte, né? Um dos primeiros autores aí que a gente tem na sociologia, e de como que ele produziu, enfim, o que ele falava que era como sociologia, né? A gente vai lembrar aí que ele, em um primeiro momento, determinou essa ciência como o nome, né? Denominou ela como física social, mas tinham outros autores, outras pessoas utilizando essa denominação também. Então, para ele se diferenciar disso, né? Para ele realmente colocar uma outra ciência dentro dessa dinâmica, ele acabou denominando de fato como sociologia aquilo que ele estava produzindo, e ele teve uma influência muito forte sobre o positivismo, né? Essa linha filosófica que moldou aí a forma com que ele foi desenvolvendo a sociologia, né? O positivismo, se a gente lembrar o que a professora Gabi tinha trazido, é aquela linha que procura, através da observação, né, da realidade, observação dos fatos empíricos na sociedade, ela procurava gerar leis gerais que moldavam tudo isso que estava acontecendo, né? Aqui eu coloquei uma frasezinha para a gente ler, do Anthony Giddens, que é um cara que faz aí uma obra que chama O que é Sociologia. Ele coloca aí vários autores explicando assim brevemente todos os autores, e ele fala isso aqui sobre Comte, né?
Uma abordagem positivista da sociedade acredita na produção de conhecimento sobre a sociedade, baseada em evidências empíricas tiradas a partir da observação, da comparação e da experimentação. Então, é bem semelhante, né, o que a gente tem aí na área de ciências naturais, né, tanto ele quanto o Durkheim, eles vão, que é o autor que a gente vai falar em seguida, eles têm muito essa abordagem, né, de se assemelhar à forma com que a biologia, a química e a física produzia ciência, né, então, através da observação, da comparação e da experimentação, o Comte buscava formular leis gerais, né, que está aqui, leis gerais do mundo social. Então, observando, semelhante à química, né, se a gente tem uma reação química com tais reagentes, toda vez que isso acontecer, sempre vai acontecer da mesma forma. Era o que ele procurava ali, minimamente, identificar no mundo social, né. Depois, a gente passa, né, aí para o Emile Durkheim, que foi um sociólogo também, enfim, suas produções tiveram muito impacto, como todos aqui, em diversas áreas do conhecimento, mas sobretudo na sociologia, né, o Durkheim, ele se assemelha bastante ao Comte, mas ele achava, né, o Durkheim, ele achava que a análise que o Comte fazia ainda era muito superficial, então ele acreditava que a gente precisava se aprofundar um pouco naquilo que a gente estava estudando, né, e uma forma que ele alcançou isso, uma forma dele tornar o estudo mais concreto, foi definindo um objeto de estudo para a sociologia, né, quando a gente fala da biologia, a gente está falando aí que os fenômenos biológicos são o seu objeto de estudo, né, então, sei lá, uma planta, uma reação que acontece, são o que essa ciência está olhando e está procurando explicar. Quando a gente está falando da sociologia, o Durkheim definiu como esse objeto de estudo os fatos sociais, né, é como ele denominou esse objeto de estudo. Né, e o que são os fatos sociais, né, como está aqui no slide? São as formas de agir, pensar e sentir dentro de uma sociedade, né, é basicamente tudo aquilo que a gente está fazendo, tudo aquilo que a gente pensa, né, que a gente pensa em fazer, tudo aquilo que a gente está sentindo, né, sentimento de tristeza, sentimento de felicidade, dado as situações que ocorrem, tudo isso são fatos sociais. Né, como os fatos sociais são uma coisa muito próxima da gente, né, são aquilo que estão afetando a gente incisivamente, ele colocava de forma muito contundente que os fatos sociais, eles precisam ser estudados como coisas, né, a gente precisa ter um distanciamento desse fato social para que a gente consiga, de fato, analisá-lo, né, em sua completude. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do fato social e o que acontece quando a gente não encara ele como uma coisa, né, como uma coisa, de certa forma, externa, distanciada daquilo que a gente vive, né, a gente tem que ter esse trabalho quando a gente está falando de sociologia. Mas, enfim, agora a gente vai se ater um pouco nas 3 características do fato social, né, mas o que é, então, um fato social? O que define essa coisa como um fato social, né? Ele elenca aí 3 características principais que vão definir isso que a gente está analisando como um fato social. O primeiro dele é a externalidade. Então, tudo que é um fato social, ele é anterior e posterior ao indivíduo. Então, independente se eu, como Mariana, estou na sociedade, o tal fato social ele vai existir, porque ele não depende de mim para estar sendo colocado ali. Né? Eu vou nascer, eu vou morrer, e esse fato social ele vai continuar existindo, não é uma coisa individual. Né? Além disso, ele também exerce uma coercitividade sobre os indivíduos, né? Uma coerção social, então ele é imposto, você não pode não fazer o que o fato social está pedindo para que você faça, né? Você precisa seguir essa norma social porque ele é imposto a você. Normalmente, né, a gente acredita que a gente faz as coisas porque a gente quer fazê-las, mas na verdade a gente está sendo imposto a fazer esses determinados atos, enfim, formas de agir, de pensar e de sentir, né? Ele é imposto. E eles funcionam em uma certa generalidade, né? Eles são gerais dentro da sociedade. Então, só existe um fato social se a gente está analisando a sociedade, né? Como semelhante à externalidade, ele não é individual ao indivíduo. Então, ele só vai ser produzido e praticado dentro de uma sociedade, dentro de um composto aí de pessoas.
Um exemplo que a gente pode pensar sobre os fatos sociais é o processo de educação infantil, né? Quando a gente está falando aí enfim, criar uma criança, né, educar uma criança, a gente está falando de uma série de imposições que a gente coloca para ela, de forma a moldá-la como um serzinho, né, para jogá-la dentro da sociedade, basicamente, né, de forma bem rasa, assim. Então, a gente está ali, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está ensinando tem a ver com essa questão do fato social, né, a gente ensinar a ela formas de agir, pensar e sentir dentro dessa sociedade, né, que de novo, coloquei uma frasezinha que eu peguei do próprio livro do Durkheim, né, As Regras do Método Sociológico, que ele define os fatos sociais como toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda, toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada, e, ao mesmo tempo, possui uma existência própria, independente de suas manifestações individuais. Então, aqui ele está colocando basicamente o que eu elenquei aí dos três elementos, das três características essenciais quando a gente está falando de um fato social, né? Se não tiver nenhuma dessas três características, ela não cabe dentro dessa classificação. Mas o que acontece, né? Qual que é o principal problema do fato social e quando a gente está estudando essa questão? Né, a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar o caráter coercitivo dos fatos sociais, né, essa questão de que eles são impostos a nós, pois os indivíduos acreditam que suas ações são oriundas de vontades próprias e particulares, não provenientes de uma vontade que tem origem na sociedade, né, então, sei lá, eu penso assim, que eu quero me sentir diferente, eu quero ser autêntica, e aí para ser dessa forma, eu vou lá e compro, sei lá, um All-Star. Eu pinto meu cabelo todo de colorido e me visto de uma forma que eu acho que é totalmente diferente da forma que as outras pessoas estão colocando ali dentro daquela sociedade. Mas, na verdade, não foi tão diferente assim, né? Você ainda está dentro daquele sistema, você ainda está agindo da forma que aquele sistema pede e está sendo aí imposto a você, né? Você não foge dentro desse padrão. Então, de novo, eu super engraçadinha, coloquei um meme pra gente pensar essa questão, né, que às vezes a gente tem essa vontade de fazer algo e ser você mesmo, mas na verdade você não tá fugindo de fato do que é esse fato social e do que é essa coercitividade que ele tá exercendo sobre vocês. Eu tô sendo clara? Tem alguma dúvida, alguma questão? Sim, não? Aqui no chat, silêncio Nada? total. Tudo ok. Ok, vou continuar então, mas sintam-se livres aí para me interromperem, fazerem perguntas, enfim, pedir para eu explicar de novo que não ficou claro, fiquem à vontade. Mas Durkheim, ele também não produziu só isso, né? Definindo os fatos sociais, assim como todos os autores que a gente vai analisar aqui, ele vai dedicar seus estudos para compreender as mudanças que a sociedade passava, né, dentro desse período histórico, né, de Revolução Francesa, Revolução Industrial. Então, todos desses autores estavam muito interessados, né, em analisar esse período e analisar essas mudanças. E o que Durkheim procurou analisar bastante foi o que gerava a coesão dentro dessa sociedade. Então, qual que era o fator que fazia com que essa sociedade se mantesse coesa, né? Ficasse todo mundo ali juntinho, agindo de forma que todo mundo sempre tenha como objetivo manter essa coesão, né? Essa coisa sempre que funciona muito bem, que está todo mundo agindo de forma para a gente manter do jeito que está, né? Ele queria muito entender esse processo, entender o que gerava essa questão, né? Ele vai se ater muito, né, para analisar a questão da coesão social, a divisão social do trabalho, né, e aqui só saindo um pouquinho, né, para falar o que é essa divisão social do trabalho, que é a forma pela qual as tarefas e atividades socionômicas de uma sociedade são organizadas, são divididas na estrutura social, né, a gente vai analisar. Acho que quando a gente for passar melhor para analisar os tipos de coesão, de solidariedade que o Durkheim fala,
vai ficar um pouco mais claro para vocês o que é, né? Essa questão da coesão social, né? O Durkheim, ele definiu em solidariedades, né? Solidariedade mecânica e orgânica, que a gente vai entender um pouco as diferenças a partir dessa tabela, que não está numa qualidade muito boa, mas porque eu copiei e colei lá do arquivo que a gente fez, eu usei a fonte, um site aí de estudos, e aí vocês vão poder ver ela de forma mais clara quando a gente disponibilizar esse material, caso vocês não estejam conseguindo ler muito bem agora. Né? Então, aqui ele definiu a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. As duas, elas têm como objetivo atingir a coesão social, né? Então, por mais que sejam coisas diferentes, as duas têm como objetivo alcançar, né, a coesão da sociedade, a coesão dessa estrutura que está sendo, de certa forma, aí formada. Né? Quando a gente fala de solidariedade mecânica, a gente está falando, sobretudo, de sociedades mais simples, sociedades que têm como modo de produção, sobretudo, formas pré-capitalistas, né? Que como o Durkheim está estudando a partir de um ponto que o modo de produção é capitalista, ele vai defender tudo aquilo que não é como pré-capitalista. Então, são aí formas de sociedade simples, sobretudo pré-capitalistas, e que têm uma divisão social do trabalho rudimentar ou inexistente, né? As pessoas desenvolvem as mesmas tarefas, ou quando são tarefas diferentes, é organizado de uma forma muito rudimentar, né? Isso não está inserido de forma muito contundente dentro da estrutura social, né? O que vai ser? Eles vão ser, por exemplo, numa plantação de batatas, todos os indivíduos ali, toda a sociedade, de certa forma, está envolvida nesse processo, né? O cara, ele vai saber escolher a semente, ele vai saber como plantar, ele vai saber analisar o crescimento dessa planta, enfim, ele vai estar envolvido em todo o processo de trabalho, né? Quando a gente vai ter uma divisão do trabalho, ela vai ser de uma forma muito rudimentar, né? Então, ela vai ser bem pouca, assim, né? Normalmente, aí, divisões que falam sobre uma questão de gênero, né? Então, quando a gente pensa em sociedades pré-capitalistas, sei lá, agrárias, a gente pensa que mulheres aí vão plantar, os homens eles vão caçar, algo mais próximo desse sentido, né? Os indivíduos dentro dessa sociedade, eles vão ser independentes, mas semelhantes entre si, né? E essa semelhança, ela vai se dar por essa questão do fator de coesão social, né, que é a força da tradição, das crenças e dos hábitos comuns. Então, o que vai, de fato, servir para esses indivíduos estarem ali coesos dentro dessa estrutura é a tradição de plantar as batatas e ter todo um ciclo de produção em torno disso, e ao redor disso eles vão desenvolvendo as suas crenças, os seus hábitos comuns, né, muito ligado aí o que a gente pode pensar numa religião, né, muito desses grupos, enfim, dessas sociedades, elas estão envoltas aí através de uma força que vem muito da religião, enfim, de saberes já, como eu esqueci a palavra, de ancestrais, muito ligados a esse sentido, né. Quando a gente está falando de uma solidariedade orgânica, a gente está pensando agora não mais em sociedades simples, mas sim complexas e organizadas num modo de produção capitalista, né? Não é mais a produção de batata para o consumo dessa sociedade, é a produção de batata para a exportação, para a venda dela como mercadoria, já tem um outro objetivo, né? E dentro, por exemplo, vamos usar aí a questão da produção de batatas, né, eu sou péssima em exemplos, a gente vai ter a questão da divisão do trabalho, né? Aqui, a produção de batatas, a divisão do trabalho que vai organizar essa produção, ela vai ser complexa, né? As funções, elas são especializadas, gerando uma interdependência entre as distintas tarefas e os indivíduos. Então, vai ter um cara para escolher a semente, vai ter o outro cara para plantar, vai ter alguém que vai ser responsável sempre por estar regando ali, vai ter o outro alguém para olhar essa plantação e ver se a gente já pode colher ou não. Ou seja, o processo ele vai ser extremamente especializado, né? A gente não vai ter mais os indivíduos que sabem plantar batatas, a gente vai ter cada indivíduo sabendo fazer uma parte desse processo de produção, né? Os indivíduos, eles são, então, diferentes entre si, mas interdependentes. Então, tanto faz a religião, né, a tradição, os costumes e os hábitos
do cara que está regando as batatas em comparação com o cara que está aí selecionando as sementes, né? Então, eles são diferentes, mas eles são muito interdependentes, né? Se um não está trabalhando em conjunto com o outro, se um deixa de fazer a sua tarefa socioeconômica, a gente não consegue alcançar o objetivo final, que é ter o produto, né? A batata. Então, a divisão do trabalho social e a interdependência entre os diferentes sujeitos é o que está servindo aí de fator de coesão social, né? A divisão social do trabalho, ela está sendo fator de coesão social, né? Essa divisão social do trabalho de forma extremamente especializada e mais complexa. Tá tudo bem até aqui? Sim? Acho que sim. Sim. Então, enfim, é isso aqui que o Durkheim está falando. Claro que ele produziu, enfim, ele trouxe coisas também muito além aqui de solidariedade, coesão social e fatos sociais, mas é o que é importante aqui a gente tomar uma atenção maior, enfim, quando a gente está falando de um estudo para vestibular, né? Então, está tudo bem aqui, eu vou passar para o nosso próximo autor, o famigerado e completamente polêmico Karl Marx, né? Acho que todo mundo. Durkheim, talvez vocês possam ter ouvido falar, talvez não, mas Marx aí eu tenho quase certeza, né, que vocês já ouviram falar, enfim, que ele já esteve presente aí na vida de vocês. Oi. Posso só fazer uma pergunta no Durkheim, né? É que eu associo bastante o Durkheim com uma visão atomizada, assim, da sociedade. Eu posso estar enganada. Atomizada no sentido que a sociedade ela é feita, né, dos indivíduos que são a unidade indivisível disso, e cada indivíduo teria ali sua vontade própria, só que por fora eles estão restritos à matéria, né? Uhum. A analogia, não sei se estaria equivocada essa interpretação. Não, ela não tá, mas é que ela vai, acho que traz um pouquinho além do que eu apresentei aqui, né? Quando vou falar aqui brevemente. Beleza. Mas é que quando o Durkheim fala dos indivíduos dentro dessa coesão social, né, os indivíduos envolvidos nessa solidariedade, ele também vai inserir um fator que é a questão da anomia, né? Então, o fato dos indivíduos eles saírem, não, que fui testar uma coisa, eu descobri que eu posso entrar na sala do Meet sem sair minha apresentação. Mas, enfim, ele está falando aí de indivíduos que não se encaixam dentro dessa coesão social, né? Então a gente está pensando aí na solidariedade mecânica e com indivíduos que não se encaixam dentro dessas crenças, né? Dentro desses hábitos. São indivíduos que vão sofrer certas sanções, né? Então aí ele vai trazer questões do direito punitivista, enfim, ele vai desenvolvendo essa questão, né? Que não é que os indivíduos eles não tenham vontade própria e consigam sair dessa questão que está gerando a coesão social, mas que não é aconselhável, né? Ele vai sofrer uma série de sanções se ele fazer isso, então ele sempre vai agir da forma que ele fique dentro dessa coesão, né? Mas sempre vão existir aqueles que vão querer fugir disso, que vão tentar agir de outra forma, mas eles vão sofrer aí uma série de repressões. Né? Quando ele fala, por exemplo, muito do direito punitivista, né, do direito penal dentro da solidariedade mecânica e de um direito mais, enfim, civil, de uma pegada mais tranquila dentro da solidariedade orgânica. Mas eu não sei se deu para entender, mas depois a gente pode trocar uma ideia sobre isso de forma mais aprofundada. Obrigado. Enfim, voltando, mais alguém com alguma dúvida? Em questão? Acho que não, né? Então, voltando. Karl Marx, né? Como trouxe aqui para vocês, eu tenho certeza que todo mundo aí já ouviu falar de Karl Marx, enfim. Depois a gente pode fazer aí, né? Dá até para fazer uma aula polêmicas de Karl Marx que não são verdade, mas aqui a gente vai fazer vai se deter em algumas questões que ele vai apresentar, né? Por mais que o Marx ele seja reconhecido aí como o autor, né? Quando você fala de Marx, você já vê esquerda, comunismo, todo, né? Isso que o pessoal vende de que é Karl Marx, mas as contribuições que ele teve, né? Foram muito além do comunismo, né? Se a gente
fosse atentar aí na obra marxista, a gente vai ver que ele desenvolveu muito mais sobre o capitalismo em si, né, sobre estudar sobre o capitalismo, do que de fato produzir as bases, né, do comunismo. E por mais que ele tenha contribuído muito para essa área, né, então as contribuições que ele trouxe vão muito além da sociologia, né, eles vieram para complementar a economia, a política, a sociologia também, o direito, né, eu leio Marx em ciência política, leio Marx em sociologia e sei que o Guilherme lê Marx em economia, por exemplo, né? Então ele é um autor muito importante, muito porque ele desenvolveu todo um novo método, né, de análise da história, né? Ele está aí trabalhando com o materialismo histórico dialético, que vai propor uma investigação do mundo, né, da história, enfim, dos processos evolutivos que a gente teve ao longo da história, se atentando num caráter, né, num fator de ordem material, né, então, estudando através da economia, da análise do trabalho, enfim, das questões materiais do mundo, a gente vai conseguir analisar a sociedade, né, enfim. Como eu disse, o Marx ele vai estar aí muito concentrado, né, em analisar a sociedade capitalista, em analisar a sua dinâmica, enfim, seus fatores, né, quem que está inserido dentro desse processo, e muito porque ele falava que a sociedade capitalista, né, foi uma forma de produção, aí, uma forma política, econômica, social que nunca o sistema capitalista em si, né, foi um sistema que muito inédito, assim, em questão da história, né, trouxe toda uma série de dinâmicas, processos e relações que a gente não tinha visto antes, então ele fica muito instigado, assim, em entender toda essa dinâmica, né, e para a gente compreender um pouco mais, né, essa questão de conceitos essenciais para os autores, eu elenquei alguns aqui que ele vai desenvolver na obra dele, O Capital, né, que talvez vocês já tenham ouvido falar também, que enfim, essa obra aí demorou 16 anos para ser produzida, é dividida em 3 volumes, é bem vasta, assim, de uma leitura bem complexa, mas que é extremamente importante quando a gente está falando aí sobre o sistema capitalista, enfim, da gente entender o que de fato move, como que esse sistema funciona. Então, em primeiro lugar aqui, a gente tem o capital. Então, o que é de fato o capital, né? O capital é só o dinheiro em si? Pode ser, mas não é o dinheiro em si, né? O capital é tudo que é um bem, né? Então, pode ser dinheiro, pode ser uma máquina, pode ser uma indústria, uma empresa, enfim. Qualquer bem que possa ser usado para produzir bens futuros, né? Então, você pensa ali que com uma indústria, esse cara ele vai produzir ali um monte de coisa e vai gerar outros capitais, né? Vai gerar, enfim, uma acumulação aí desse capital. Eu não sei se vai ficar muito, muito claro, mas é porque eu realmente acho complexo e explicar eu acho um pouco difícil, mas se não ficar 100% claro, vocês me interrompem aqui e perguntem de novo, que eu tento explicar de outra forma, né? Mas, por exemplo, e aí o Marx ele denomina, né, como capitalistas as pessoas que têm esse capital, né? E vamos pensar aí numa indústria, né? A gente tem uma indústria, um capital, e tem um capitalista que é o dono dessa indústria. Mas quem que vai trabalhar dentro dessa indústria, né? O que será produzido dentro daquela indústria não vai ser, né, produzido só por máquinas, né? Por mais que a gente tenha aí um processo de mecanização aí de máquinas produzindo coisas, essas máquinas precisam ser operadas por alguém, né? Mera ilusão a gente achar que o capitalista que vai ser quem vai estar inserido ali manuseando essas máquinas. Né? Então, para a gente ter esse sistema funcionando, a gente também precisa de uma mão de obra assalariada. Né? O que é essa mão de obra assalariada? O que define o indivíduo como mão de obra assalariada? É aquele indivíduo, né, aquela pessoa que ela não tem capital, né, acho que já é uma boa definição, é uma pessoa que não tem capital e a partir disso a única coisa que ela tem, né, para garantir a sua existência, para que, enfim, para que
trabalhar para conseguir dinheiro para comprar comida, né? A única coisa que ela pode oferecer para garantir essa existência é a sua força de trabalho, né? Então, é a capacidade dela de acordar todos os dias e manusear essa máquina, né? Porque ela não tem um capital para produzir os próprios bens, enfim, para produzir aquilo que garante a existência dela, né? Ela precisa aí vender a sua força de trabalho para, enfim, de novo, garantir a sua existência, enfim, se manter aí vivo na sociedade, né? E quando eu falo disso, assim, eu lembro muito, eu não sei se vocês viram, né? Eu acho que acredito que sim, um vídeo enfim, ao longo desse ano, né? A gente viu muita popularização dos aplicativos de entrega e aí surgiu também o movimento dos entregadores, né? Reivindicando melhores condições de trabalho, né, dentro desses aplicativos, muito num contexto de pandemia, enfim. E tem um vídeo aí que viralizou do Galo, se eu não me engano é o nome dele, né, que uma das pessoas que está encabeçando principalmente esse movimento, né, de reivindicações, que ele aparece, assim, numa manifestação gritando, assim, né, deixando de forma muito clara, né, que eu não sou empreendedor de porra nenhuma, a gente é força de trabalho, né, então, que dentro desse processo de produção, vende-se muito a ideia também que os trabalhadores, eles são autônomos, né, que eles têm a possibilidade de não trabalhar para o capitalista, mas não é muito bem assim, né, porque a gente está falando aí de garantir condições de existência, então a gente está inserido dentro de um sistema que se esse trabalhador, ele não estiver dentro dessa indústria, não estiver produzindo para o capitalista, ele não vai conseguir garantir, enfim, as condições para ele ter uma casa, para ele ter uma roupa, para ele ter um dinheiro, então é muito importante a gente sempre se colocar nesse lugar como força de trabalho, né, porque às vezes você acha que eu tenho um ninho ali na minha garagem, né? Eu tenho um carro, consigo pagar aí, estou parcelando, financiando uma casa, né? Você se coloca num lugar de burguês, capitalista, né? Mas não é isso. Tudo que você conquistou, né? Essas condições de existência que você conquistou ao longo da sua vida foi vendendo a sua força de trabalho, né? A sua capacidade de acordar todos os dias e produzir para outra pessoa. Acho que é muito importante a gente ter isso claro, né? Mas aí vocês podem pensar, né? Se a gente aí está trabalhando, enfim, de novo, nisso que tudo que eu falei aqui agora, né? Se a gente consegue ali um dinheiro trabalhando todos os dias, vendendo nossa força de trabalho, será que a gente não consegue, né? Por que a gente não pode virar um capitalista, né? Por que a gente não tem essa possibilidade, né? Enfim, essa fluidez entre as classes? Né, muito vem também desse processo de mais-valia, né, que talvez vocês tenham escutado, talvez não, mas que é um processo que vem do fato do trabalhador, né, que o Marx aí coloca como proletariado, do fato do proletariado estar trabalhando dentro das empresas dos capitalistas, né, o trabalhador, ele recebe muito menos do que aquilo que ele está produzindo, né, por exemplo, deixa eu pensar no próprio sistema aí dos motoboys, né? Se o motoboy, ele pode gastar, por exemplo, umas 4 horas de trabalho para, de fato, garantir a sua existência, né? Para, de fato, sei lá, produzir o dinheiro para ele comer naquele dia, né? Em 4 horas de trabalho, ele conseguiu produzir trabalho suficiente, né? Produzir bem suficiente para se alimentar. Mas e as outras, sei lá, 8, 10 horas restantes que ele estiver trabalhando? Ele não vai estar trabalhando para cumprir uma função social, né? Função social ou uma função individual com ele mesmo. Ele vai estar trabalhando para produzir lucro ao capitalista, né? Esse valor social do trabalho, né? O trabalhador, ele vai gastar uma quantidade de horas para garantir a sua existência, para produzir aquilo que garante sua existência, mas ele não vai trabalhar só naquela quantidade de horas, ele vai trabalhar num período muito mais extenso, só para produzir o lucro para o capitalista, né? Vulgarmente, assim, a gente pode falar da mais-valia como um lucro, mas acho que aqui no mundo do vestibular não tem problema você fazer essa relação para você entender um pouco melhor, né? Se a gente está falando aí de uma graduação, a gente acaba
tendo essa dominação um pouco diferente, porque ele vai analisar através de dinâmicas um pouco mais complexas, mas a gente pode pensar em tudo aquilo que o trabalhador está produzindo, mas que não está indo para ele. Tem o capitalista, o burguês, se apropriando desse trabalho e tomando para ele como um lucro, enfim, tornando aquilo como um capital também, né, que ele vai para produzir dinheiro, para investir em novas indústrias, em novas máquinas e cada vez mais produzir mais dinheiro, né, então aquilo que o trabalhador está recebendo é o mínimo para garantir a sua existência, muitas vezes menos que o mínimo, né, se a gente falar em processos de degradação de trabalho, enfim, muitos desses trabalhadores estavam vivendo em escalas muito grandes de horas, né, nas indústrias, enfim, sobre condições extremamente degradantes, crianças, enfim, uma situação bem horrorosa que, se a gente for ver, talvez não seja tão diferente assim do que a gente vive hoje, né, e já me perdi no raciocínio, mas eu acho que deu para entender. E o Marx, ele fala muito que, eu acho que vocês conseguem perceber que essa questão do capitalista com o proletariado, ele é um sistema muito interdependente, né? Se a gente não tiver essa grande mão de obra assalariada, essa grande massa trabalhadora, o capitalista ele não vai conseguir produzir, né? Ele não vai conseguir perpetuar a sua mais-valia, enfim, ele não vai conseguir dar continuidade a esse processo. Mas, por mais que seja um processo interdependente, né, por tudo que eu já citei aqui anteriormente, é um sistema muito desigual, né, muito baseado na exploração. Então, o capitalista, ele explora essa mão de obra, né, muito pelo processo de mais-valia de novo, ele está explorando e se apropriando do que esse trabalhador vem produzindo, né. Como eu falei, né, o Marx, enfim, Durkheim, eles estão inseridos naquele contexto de revolução industrial. Então, desculpa, naquele processo de uma série de trabalhadores, né, numa grande mão de obra urbana, enfim, chegando nas cidades, chegando nas indústrias, produzindo sobre condições extremamente degradantes, com grandes horas, né, uma carga horária muito, muito excessiva, assim, 16, 18 horas trabalhando, né, que vocês vão ver aí melhor em história, né, analisar de fato esse contexto aí de forma mais profunda. Mas com isso também os trabalhadores, eles não aceitavam essas condições, né, de ali calados, né, muitos deles participavam de processos de reivindicação, né, de direitos, enfim, reivindicação de formas dignas de viver e de trabalhar, né, muitos deles se organizavam em alguns coletivos, né, de certa forma coletivos, e, enfim, reivindicavam, né, faziam uma série de movimentos como o cartismo, enfim, coisas que vocês vão ver aí na história. E um desses coletivos, né, eu acho que eu não anotei, mas se eu não me engano, acho que chama Liga dos Justos, era um grupo de trabalhadores alemães que viviam em Londres. Eles pediram, né, não sei como foi bem esse processo, mas eu imagino que pediram aí para o Marx e para o Engels, né, se eu não me engano, não falei disso, que muito da obra de Marx, né, desculpa aí a confusão, muito do que o Marx produziu foi em conjunto com Engels, que foi um outro filósofo, outro sociólogo, enfim, que fez aí uma série de contribuições para todas essas áreas junto com Marx, né, e que ajudou ele em todo esse processo aí de teorização sobre o sistema capitalista, né, e ele e o Engels, Marx e Engels, produziram um manifesto do Partido Comunista, que foi publicado em 1848, né, quando a gente está falando aí de manifesto, a gente está falando de uma obra que tem um objetivo de ser lida pelo maior número de pessoas possíveis, né, a gente está falando aí de uma obra que tem o objetivo de ser muito difundida dentro da sociedade, então é até uma leitura que, caso vocês se interessem por sociologia, se interessem por Marx, eu recomendo aí que vocês leiam, porque ela é bem, de certa forma, simples, né, ele apresenta aí alguns contextos extremamente importantes, mas que não são difíceis de você ler e de você conseguir compreender, né, então caso alguém tenha interesse aí, eu acho que é um livrinho aí legal, ele não chega a ser muito longo, é bem de boa.
E por que eles fizeram esse manifesto do Partido Comunista, né? Quando a gente está falando aí de uma questão de reivindicação de direitos, enfim, a gente está falando da classe trabalhadora, a gente precisa que essas pessoas elas tomem consciência da sua situação frente a esse sistema, né? Então, por isso que tanto é um manifesto, enfim, que tem por objetivo ser extremamente difundido, né? Porque é necessário que a classe trabalhadora ela tome consciência, né, desse sistema e que para que ela consiga trabalhar em torno, né, da superação desse sistema, trabalhar em torno da superação dessa exploração, né? O Marx ele falava muito que a sociedade capitalista ela é produzida muito ao fracasso, né? Porque inevitavelmente a classe trabalhadora tomaria consciência do seu processo de exploração e trabalharia aí numa revolução, enfim, que aí são aquelas questões que vão fugir um pouco do que a gente está querendo apresentar aqui. Na obra do Manifesto do Partido Comunista, o Marx ele vai tratar de forma muito clara, assim, a questão da luta de classes, né, que é bem importante, assim, quando a gente está falando desse autor, que toda a história, né, da humanidade, ela foi construída a partir da luta de classes, né, então, essa questão da classe, né, de ter uma classe de pessoas e a outra, e sempre ser um sobre o outro, isso não é uma novidade que o capitalismo trouxe, né, toda a história da sociedade, né, toda a história da humanidade foi construída em torno dessa luta de classes, né, uma classe sobre a outra. O que a sociedade burguesa, o que o capitalismo trouxe, né, foi como ele coloca aqui, o que ela fez foi apenas colocar novas classes, novas condições de opressão e novas formas de luta no lugar das antigas, né, então isso é algo bem importante aí, que também tem a ver com aquela questão do materialismo histórico dialético, que é um método de análise marxista, né, mas vocês devem estar se perguntando. E tá bom, mas e aí, o que tem a ver o iPhone com tudo isso que a gente está falando, né? Por que as pessoas elas falam tanto que essa questão, mas como você é comunista e você tem iPhone, né? Como que você é comunista e você compra coisas, né? Essa questão, essa confusão que tem é porque Marx ele falava a superação, né? Ele falava da gente abolir a propriedade, mas não é qualquer propriedade, né? É a propriedade privada burguesa, né? Ou seja, aquela propriedade que tem como único objetivo a perpetuação da apropriação do trabalho em capital, né? Então, seria basicamente a apropriação do capital com esse objetivo de explorar o trabalhador, né? O Marx ele vai falar que a gente tem que superar esse tipo de propriedade e passar para um outro tipo, né? Para uma outra classificação que os trabalhadores que o capital ele volte a ter o seu caráter social, né? Que ele critica muito essa questão do capital numa análise, enfim, num contexto de que as pessoas se apropriam dele, né? O capital como algo privado e pessoal. Ele diz que ao contrário, que os trabalhadores eles têm que produzir para a sociedade, não para o capitalista, né? Então a gente está falando aí de uma questão social do capital que a gente deve atingir, né? Tem nada a ver com você ter uma casa, tem nada a ver com os bens que você como indivíduo tem, né? A gente está falando aí de um tipo muito específico de propriedade, né? Até coloquei aqui uma frase do próprio Manifesto Comunista que Marx e Engels eles escrevem assim de forma bem irritada, né? Como eu falei, é um manifesto, então eles têm como objetivo aí atingir a maior parte da sociedade, então lendo ali, vocês conseguem até identificar as partes que eles se exaltam, assim, né? Então, eu vou ler aqui a parte que ele fala exatamente sobre essa questão da propriedade, porque não é nenhuma novidade hoje a gente está falando aí de pessoas confundindo essas questões da propriedade, né? Uma confusão que muito bem intencionada. Horroriza os senhores o fato de querermos abolir a propriedade privada. A verdade, porém, é que ela já foi abolida para 9/10 dos membros da sociedade dos senhores, e é o fato de não existir para 9/10 dessa sociedade que ela deve sua existência. Ou seja, os indivíduos dentro da sociedade, a mão de obra assalariada, ela já não tem acesso à propriedade. Ela não tem uma propriedade que, de fato, tenha como objetivo, né, que seja algo dela para garantir sua sobrevivência, né? Os senhores nos acusam que tem por pressuposto necessário a imensa maioria da sociedade não dispor de propriedade nenhuma,
O comunismo não tira de ninguém o poder de se apropriar de produtos sociais. Tira, sim, apenas o poder de, mediante essa apropriação, subjugar o trabalho de outros. Então, não é que tenha que ser a sua propriedade, né? O meme do Pernalonga comunista. É a nossa propriedade burguesa, enfim, a nossa propriedade com os objetivos da gente produzir para a sociedade, não para o capitalista, né? Esse é o ponto, assim, que ele está tocando. Com alguma dúvida, algum comentário? Não? Eu não sei se vocês estão escrevendo ou não. O Meet podia ter um negocinho, né? Typing, escrevendo. Nada no chat. Não, né? Mas é isso que eu tinha para trazer para vocês sobre Marx, sobre Durkheim, né? A gente tem que tomar um cuidado aí quando a gente fala principalmente de Marx, porque tem uma galera muito mal intencionada, né? Falando desse autor. Então, enfim, eu não sei se o Guilherme vai querer me complementar alguma coisa, porque eu sei que ele também gosta bastante dessa parte. E do meu é isso. E aí, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem, não vejo a cara de ninguém. Eu vou falar um pouco do Weber. Como eu falei para vocês, né, eu sou economista, eu não sou sociólogo. Então, o meu papel aqui foi de ler um pouco do Weber e trazer as partes que eu achei essenciais. E é interessante, né, porque como a Mari falou, esses caras, qual a diferença de marxista e marxiano? Mariana. Não. Olha. Sei não. Olha, eu encarava com a mesma coisa, mas. o Não, na verdade não é. Mas não é. O marxiano, ele, na minha humilde opinião e visão, ele vai se focar em pessoas que analisaram o Marx. Né? Então, sei lá, tem o Gramsci, por exemplo, né? Eu acho que ele seria um marxiano. Agora, um marxista é o cara que foca justamente na análise do Marx, né? Então... eu vejo como o cara que vai usar a teoria marxista para produzir aquilo que ele quer produzir. Né? A gente tem aí autoras que vão analisar a questão de gênero, por exemplo, né, através de uma análise marxista. Né? Então, analisando aí a questão da luta de classes, analisando essa questão de exploração, mas de uma questão, né, visando aí, tendo o objetivo analisar a questão da mulher dentro da sociedade. Né, tem autores que vão analisar a questão de raça dentro da sociedade. Eu acho que, concordo aí com o Guilherme, eu acho que é essa a diferença. Assim. Mas é uma boa pergunta, Davi. Enfim. Tá, tocando aqui então. Então, eu vou trazer um pouco assim, da essencialidade que eu achei do Weber. O que é interessante desses três autores, né, é que eles ultrapassam a linha de uma ciência propriamente dita. Né? Eles não são só sociólogos, eles não são só filósofos, tipo, eles estão num ponto onde eles estão olhando a sociedade e tentando entender um fenômeno, né, que não é nada sutil. Ele é um fenômeno grotesco, assim, que é a Revolução Industrial. Né? Aliás, esses caras, eles já estão até bem depois, né, da consolidação dessa Revolução Industrial. O Weber, por exemplo, ele está falando na consolidação capitalista da Alemanha. Né? A consolidação capitalista da Alemanha, ela vem bem depois da consolidação capitalista na Inglaterra, que é o que a gente vai ver na aula de História de Revolução Industrial neste domingo, se eu não me engano. Ou domingo não, sábado, né? É sábado. Então, eles vão analisar essa consolidação do capitalismo na Europa, e o Weber, em especial, ele vai focar no aspecto religioso. Em que sentido? Ele vai observar que nações que desenvolveram a religião protestante, então o calvinismo na região dos Países Baixos, né, Holanda, principalmente, o anglicanismo na Inglaterra, né, e o luteranismo na própria Alemanha, né, ele vai observar que essas nações, elas tiveram um desenvolvimento capitalista mais aguçado do que as nações católicas. Né.
E não só isso, ele vai observar que nesses países, se você pega os cargos mais sofisticados, digamos, de maior status, ou de maior operação, né, de maior responsabilidade, quem ocupa esses cargos são os protestantes. Então ele vai falar, olha, eu acho que tem alguma coisa relacionada entre o protestantismo e o capitalismo. E então ele vai partir para essa abordagem. Então, quando ele fala a ética protestante, o espírito do capitalismo, que é o livro que ele escreve em 1903, o que ele vai assim, relacionar vai ser justamente que a ética protestante é esse motor quase que espiritual, é uma coisa abstrata, tá, gente? Então, não é algo palpável, esse motor do capitalismo que é totalmente diferente do Marx, né, que a gente acabou de ver com a Mari. Tipo, o Marx, ele fala, olha, o motor do capitalismo está na matéria, está na forma social da sociedade se produzir. Né? Então, o Weber não. O motor do capitalismo ele já está presente em formas, inclusive, pré-capitalistas. Né? Mas qual que é a diferença, então, entre uma sociedade pré-capitalista e uma sociedade capitalista de fato? É que esse espírito do capitalismo, essa abstração, ela encontra a materialidade dela. Então, é como se fosse Jesus Cristo e Deus, assim, saca? Porque Jesus Cristo é o quê? A materialização de Deus, né? No homem. Então, o que é a sociedade capitalista? É a materialização desse espírito do capitalismo. E o que é esse espírito do capitalismo? É meio que a natureza humana. Assim, é meio que isso. Tá? Então, o que o Weber vai falar vai ser, olha, na sociedade pré-capitalista, o que você vai ter vai ser uma forma desorganizada de produzir as coisas. Então, o indivíduo, né, ele vai produzir pela própria necessidade, ele vai produzir para ele subsistir ali, então é o que a Mari falou lá quando ela falou do Durkheim, né, a organização social pré-capitalista. Então, o cara ele vai produzir para ele subsistir. Ele vai trabalhar ali 6 horas por dia. E depois vai passar um tempo bebendo, ou visitando parentes, ou indo até a feira, enfim. Agora, na sociedade capitalista, o que acontece é justamente o oposto. O cara se dedica muito mais ao trabalho. E se para o Marx, né, essa dedicação para o trabalho é um chicote que se instala nas costas do trabalhador, para o Weber na realidade, o trabalhador se encontrando. É bem diferente. Por quê? Porque o trabalhador ele se encontra na lógica do próprio trabalho. Ele tem o trabalho como algo virtuoso. E tendo como algo virtuoso, o Weber vai dizer que então o trabalhador ele desenvolve uma vocação do trabalho. Então, basicamente, o que a gente vai ter são duas oposições. A relação pré-capitalista, onde se estabelecem relações tradicionais de produção, o indivíduo produz para a própria subsistência, guiado pela lógica católica, pela ética católica, né? Ou seja, desapego dos bens materiais, porque você vai para um mundo superior, então você não precisa de dinheiro, você não precisa de ouro, a ganância é vista como um pecado, uma heresia. Então, essa é a lógica pré-capitalista. Na lógica capitalista, o que vai acontecer? O trabalho é virtuoso. Principalmente, quando o Weber fala disso, ele está se baseando no Calvino, né, no calvinismo. Então, o trabalho é virtuoso. O Calvino fala do trabalho religioso. O Weber traz isso para o trabalho produtivo, de fato. Então, o trabalho é virtuoso. A riqueza é virtuosa. Você buscar a riqueza, você ser avarento, né, ser mão de vaca, muquirana, enfim, é você ser virtuoso, é você ter a ética protestante. Então, o que a ética protestante vai fazer é consolidar esse espírito do trabalho virtuoso, vai unificar, na realidade, o que antes era contraditório sobre a lógica católica, que é o quê? A busca pelo dinheiro, que para o Weber o ser humano já tinha essa natureza, que é o espírito do capitalismo, e a consciência religiosa. Então, o católico ele pensa nisso
de uma maneira diferente, né? A lógica religiosa está de um lado e a minha ganância está de outro. Eu não posso ser ganancioso. Agora, o protestante junta essas duas coisas. A lógica religiosa é a própria lógica da ganância, né? Para quem tiver curiosidade, enfim, o Marx trata um pouco desse tema também no texto que chama Questão Judaica. É bem interessante. Só que o que o Durkheim, o Weber fala aqui do protestantismo, o Marx vai falar dos judeus. É interessante. Enfim, e o que o Weber vai falar então? Então, o protestantismo, ele nada mais é do que essa junção da vontade, do espírito do capitalismo, tá, com o espírito religioso. Ele junta as duas coisas, promove uma ética que vê no trabalho uma virtude, e o indivíduo passa, então, a buscar a acumulação de riqueza, né? Beleza. Dito isso, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma distinção entre o que seria a atividade capitalista, né, que poderia ser tida na relação pré-capitalista, e o que poderia e o que é a atividade capitalista na sociedade capitalista de fato. Como assim atividade capitalista na sociedade pré-capitalista? As grandes navegações, por exemplo, né? Então o que ele vai falar olha, o espírito do capitalismo está tão presente na natureza humana, certo? Que na sociedade pré-capitalista o que você vê são aventuras de países, de pessoas no comércio, né? Então o que é o comércio? É a busca pela acumulação de riqueza, do mesmo modo, só que ela é uma aventura. Você não sabe para onde você está indo, né? Você, ao traçar uma nova rota de comércio, você espera encontrar na outra localidade. Então, pensemos, tipo, sei lá, os caras que viajavam da Índia para comercializar ali na Europa, né? Sei lá, na Itália, no Mar Mediterrâneo, por exemplo. Os caras não sabiam se eles iam encontrar os consumidores dos produtos deles lá. Assim como os caras que iam explorar lá a Índia, né? Pensando, por exemplo, Espanha e Portugal, ou vieram explorar o Brasil, eles não sabiam o que eles iam de fato encontrar. Então, para o Weber, essa atividade capitalista que existe antes, ela é uma aventura. E por ser uma aventura, ela é irracional. O que o trabalho na lógica protestante e na lógica capitalista vai colocar vai ser a racionalização do processo de produção. E a racionalização só pode vir por um meio, que é o meio supremo da racionalidade humana, que é a ciência. Então, o estudo, e aí vem a conexão importante, o estudo possibilita que o indivíduo seja racional. Sendo racional, ele abandona as formas tradicionais de se relacionar e de produzir na sociedade e alcança o virtuosismo do espírito do capitalismo. Tá certo? E da onde que vem tudo isso? Para o Weber vem do abstrato, entende? Desculpa. É isso que tem que ficar claro para vocês, porque ele execra, assim, ele no texto, inclusive, ele tira a onda, assim, dos materialistas, que é, por exemplo, o Marx, tá? Então, para ele, não é material a relação. O espírito do capitalismo sempre esteve pairando. O que aconteceu? Ele meio que toma conta de um indivíduo que acorda num dia, decide produzir uma coisa, né, juntando alguns outros trabalhadores, e pronto, nasceu o capitalismo. Então, enfim, é um pouco ilógica, né? Essa visão do Weber é bem abstrata, tá? Acho que em poucas palavras é isso, tá, gente? Até para não comer muito da hora aí de vocês. Queria só finalizar mostrando. Você acabou mesmo? Creio que sim. Você acha que tem mais alguma coisa? Acho que não. Alguém tá com alguma dúvida? Quer fazer algum comentário, perguntar algo? Pedir pra gente explicar de novo alguma coisa? Não.
só mostrar aqui, enfim, que a gente acabou. Eu montei aqui mais ou menos uma linha histórica, né? Primeiro aqui com o nascimento, né? Morte desses autores, depois aqui com as revoluções, enfim, os anos que eles foram publicando, né? Esses textos, porque eu acho que é legal, assim, a gente colocar num contexto mais concreto dessas produções, né, e porque, não sei, quando eu estudava sociologia, né, no ensino médio, eu tinha muita percepção que, né, meio que subconsciente, até que um autor produziu um negócio, aí veio outro em seguida, e o outro em seguida, e o outro em seguida, né, que a gente faz uma escolha de apresentação, mas eles estavam, ao mesmo tempo, produzindo bastante coisa concomitante, né, alguns não, né, o Weber principalmente, o Durkheim, eles produziram um pouco depois, mas que, enfim, de certa forma, eles estavam aí mais ou menos conversando, né? Por exemplo, o Weber aí, ele teceu, assim, algumas críticas ao Marx, por exemplo, e só foi possível porque ele leu Marx antes, né? Então, acho que é legal, assim, a gente ter essa percepção também. Aqui no slide tem os exercícios, né, que a gente separou aí, que envolvem muito, enfim, tem um gabarito, mas a gente conta aí com a honestidade de vocês de tentarem fazer esses exercícios, enfim, vou parar aqui com, né, compartição de tela. E que eu acho que era isso que eu tinha para mostrar. E, enfim, com honestidade de vocês tentarem fazer os exercícios, né, de vocês, enfim, estudarem aí. E Se tiver dúvida, pode mandar. Sim. E só vou parar aqui a gravação. Obrigada a você que estava nos assistindo. Qualquer dúvida também pode chamar a gente.